A radiocultura. Gostaria de colocar uma questão. Né? Na saída de segunda-feira passada, eu percebi que muita gente às vezes deixou passar conceitos que a gente não, talvez a gente não tenha percebido a necessidade de aprofundar. Mas pelas perguntas, inclusive, eu gostaria de levantar esse espaço aqui, porque nós não estamos com pressa de acabar. Né? Eu acho que o espírita, principalmente, ele tem toda a eternidade pela frente e isso como uma coisa positiva, uma coisa... Mas eu acho que eles deviam reservar o Eu prefiro não reservar no final. Eu prefiro já a interrupção durante, porque dá mais dinamismo. No meu caso. Você não É. Ah, não. Isso aí sempre dá tempo pra gente. A gente às vezes até, em função dos questionamentos, às vezes é até melhor pra gente direcionar, ou redirecionar, ou redimensionar os conceitos que a gente está falando. Tá? João? Você tá bonzinho? Levanta a questão, João. Eu vou apontar com o dedo aqui. Deu para perceber que a dificuldade foi exatamente isso. A gente falou um punhado de conceitos, colocou um punhado de coisas no quadro, e nós fomos falando, quase que supetão assim, e de repente, quando não souber, é só perguntar, se não souber também, deixa para depois, a gente vai procurar ou pesquisar alguma coisa. Mas quando a gente naquele instante, então, quando a gente colocou que o pensamento humano, em toda a história da humanidade registrada, oscilou entre aquelas duas correntes básicas, aqueles dois polos, semelhante a um pêndulo de relógio, e a hora estava lá no extremo, a hora estava cá no outro extremo. A gente tinha, por exemplo, de um lado, nós tínhamos idealismo versus o quê? Objetivismo, né? Ou subjetivismo versus objetivismo, racionalismo versus empirismo. As escolas vão se sucedendo, as escolas filosóficas vão se sucedendo e cada hora está num polo, ou uma exclui a outra. A tal ponto que nós temos no final da Idade Média, depois do Iluminismo, já na época do Iluminismo, Iluminismo é um conceito, a época das claridades, né, dos esclarecimentos, que nós explicamos na semana passada. Os burgueses precisavam de sustentação social e eles foram buscar nos filósofos clássicos, na Grécia clássica. Isso aí deu um momento, né, principalmente na França, que se chamou Iluminismo, onde os filósofos do Iluminismo eles partiram para filosofar nos bares. O povo começou, né, a tomar contato com isso. Quase que semelhante a isso que a gente está fazendo aqui. Trazer a filosofia dos iniciáticos, né, do poder total que a igreja tinha sobre o conhecimento, tirar e começar a exercer o poder de filosofar, exercer o poder de conhecimento. Então, nessa hora a gente coloca o que é objetivismo, o que é idealismo, o que é racionalismo, e que significava o seguinte: o homem, a discussão em torno do conhecimento da realidade ficava sempre restrita.
Era o estudo da relação entre o que o Paulo disse primeiro, no estudo de lógica. Paulo tratou a respeito disso, que era a relação sujeito-objeto. Um dos principais temas da filosofia é exatamente o conhecimento e a possibilidade do conhecimento. Como que o homem pode conhecer? Toda a filosofia traz no seu bojo traz inserido no seu contexto, né, com o chavão sociológico, traz a gnoseologia, que é o estudo do conhecimento e como que o conhecimento pode ser atingido. É o estudo da verdade. O objeto último da filosofia é a verdade. Então, nessa hora, a gente começa a entender. Os filósofos, né, que seguiam, por exemplo, o objetivismo, eles não aceitavam a realidade a não ser a partir do objeto. Eles colocavam o seguinte: independente de você existir, o objeto já existe, está lá. A objetividade está lá. Você simplesmente vai lá e constata a verdade que já está no objeto. Então, para eles, a verdade estava no objeto. O subjetivista, né, não, a verdade está no sujeito. Um trazia a possibilidade do conhecimento partindo da mente, partindo do sujeito, e o outro apenas partindo do objeto. E depois, né, chegou-se à conclusão de que com Kant já começa o embrião da tal da síntese, que era a partir da relação sujeito-objeto. E dessa relação foi. O que vai surgir é aquilo, o conhecimento. O conhecimento é o produto da relação sujeito-objeto. É como, traduzindo aqui em miúdo, é como que a gente tem que ser fecundado, o sujeito tem que ser fecundado pelo objeto. Você tem que ficar grávido, né? Palavras da grande Irene Amaral. Você tem que se relacionar, o sentido é exatamente esse sentido na cocriação, do relacionamento da sexualidade. A analogia é perfeita. Você tem que ficar grávido, você tem que ser fecundado e às vezes até estuprado pela realidade. Porque às vezes uma realidade que você não aceita intimamente, ela te salta aos olhos de tal forma que você é obrigado a aceitar. Isso é um estupro da realidade em cima de você. É o que está acontecendo hoje, por exemplo, com o fenômeno palingenésico. A palingenesia, que é a reencarnação, a realidade do homem através das vidas sucessivas, está estuprando qualquer tipo de pensador, qualquer tipo de cientista hoje, em todas as áreas, literalmente está estuprando o indivíduo. Porque ela se impõe com uma clareza que não deixa margem mais para o indivíduo nem piar, ele é obrigado a entrar em contato com esse objeto mais profundamente. Oi. Real. Só. Todos os níveis. Até o modo de você. A fecundação. Quando há fecundação entre sujeito e objeto, nasce uma imagem que é a chamada imagem lógica, que é a lógica que o Paulo disse. Essa lógica vai dar origem àquilo que a gente chama de conceito. Conceito no próprio sentido. Conceito, que vem de concepção. Você tem que conceber a realidade. E isso o ser humano é o único capaz. Nesse planeta aqui, os outros animais, que são chamados irracionais, por isso não são capazes eles não são sujeitos. Podem até pensar,
Eles pensam, mas pensam de forma a nunca relacionar sujeito-objeto. Quando você relaciona sujeito-objeto, surge imediatamente uma verdade, e essa verdade pode ser lógica ou não. Pode ser uma verdade alógica, ou pode ser ilógico. Ilógico, aí você vai cair em problemas. E a razão só entra no plano nominal. Sim. Alógico, eu vou só esclarecer um pouquinho. Quando a gente fala de alógico, ele tem uma lógica diferente, é uma outra lógica. Não quer dizer que aquilo não é dotado de lógica. Por exemplo, a realidade mítica que nós falamos na semana passada, que os primitivos lá, os primórdios, né, dos tempos, as pessoas, os primeiros pensadores, eles explicavam, olha aqui, ó, a natureza humana, o homem em si, lá dentro, é imanente ao ser humano, essa tendência de explicar a realidade. A partir do momento em que o homem adquire razão, ele se percebe como um ser que é capaz de pegar as coisas e trazer até si. Isso até figura quando o homem desceu do macaco, quando o antropóide desceu das árvores, e no descer das árvores, no exercitar as mãos, né, ele conseguiu fazer esse movimento. O macaco, o primitivo lá, o primata, ele não consegue virar a mão assim. Isso aqui simbolicamente representa um processo evolutivo, um salto evolutivo na vida do ser humano nesse planeta. Então quando ele vira a mão, ele atua no mundo não mais passivamente. Ele busca o mundo aqui, ó, ele busca o mundo e traz o mundo até ele. E quando ele começa a perguntar por quê, quando ele começa a perguntar o que é isso, é a origem do pensamento, é a origem da racionalidade, é a origem das primeiras concepções. Quando ele começa a trazer o mundo até ele, e não mais passivamente viver no mundo, e começar a questionar o mundo, pensa que o 2001, uma Odisseia no Espaço, vocês lembram daquele indivíduo batendo com o osso? Ali uma figura lindíssima, que está lá o monolito e o primata batendo, né, o antropóide batendo com um osso no monolito. De repente muda-se o tempo histórico, está o homem do espaço mexendo com um computador e a mesma pergunta, o mesmo questionamento filosófico inicial está sendo feito ali, a mesma coisa. É o mesmo objeto, olha aqui, ó, o objeto, o tipo de questionamento é o mesmo. Nós estamos fazendo ele aqui agora, nós estamos parando aqui agora para questionar isso. Está indo lá atrás e buscando. Então, essa relação, quando ela começa, nós começamos a conceber o mundo. E o homem é capaz de, ao conceber o mundo, ordenar o mundo. Ele começa a descobrir as ordens, aquilo que ordena, aquilo que vem um atrás do outro, as leis. O conhecimento vai dando a ele condições de ele explicar a sua realidade. Aí o conhecimento, tudo vai surgindo na cabeça do homem a partir dessa relação. Em princípio, senso comum, as explicações mitológicas. Depois, ele aprende a usar equipamentos, aprende a usar a razão, aprende a utilizar e dá um salto. Vai dando. Isso aí é chamado, esses saltos qualitativos, que a menina que gosta da dialética, à medida que vai se aprimorando no tempo, no decorrer do tempo, vai se aprimorando quantitativamente a capacidade do homem entrar em relação com determinados objetos, de repente aquilo ali adquire uma conotação tão vasta que o próprio homem, os próprios homens começam a ter capacidade de sintetizar aquilo numa outra qualidade, num outro tipo de conhecimento, numa outra forma de conhecer a realidade, que é muito mais abrangente, muito mais. E aí, esse ato, essa transformação na qualidade do conhecimento que o homem vai adquirindo através da evolução, é chamado, isso aqui, os palavrões acadêmicos, chamado ruptura epistemológica.
Galileu Galilei. Maturidade de 40 para cima, a produtividade intelectual dele e até moral. O fenômeno é o mesmo, tanto para lá quanto para o coletivo. Na história humana, e na história de cada um de nós. Então, o que a gente está vendo agora, todo o mundo, de uma forma não temporária. Está em certa questão intelectual. É um palavra. É isso. Vai acontecer um curso. Pode passar todo esse fim agora, aprofundando a mente de cada um. Ano que vem, tempo certo, uma oração, domínio, O conceito nasce, novos conceitos, uma nova realidade. E isso, olha aqui, ó, gente, isso, a importância política e social que existe nesse processo, nessas transformações, é que dá exatamente a questão de muita gente interessar em controlar o conhecimento. Porque quando você controla o conhecimento, você preserva uma ordem estabelecida. Você preserva aquilo e não permite que haja uma síntese que vai se transformar numa nova tese. Então isso é perigoso para quem ainda tem mentalidade dogmática, quer se preservar no poder através da manutenção da ideologia que preserva essa estrutura. Um exemplo clássico disso, que eu citei, Galileu Galilei. Nós tínhamos no poder uma igreja que assambarcava todo o conhecimento só era restrito a dentro dos monges, a dentro dos mosteiros, viu? Com os monges, com os padres, os clérigos. E de repente um gaiato aperfeiçoa um tipo de conhecimento que o anterior a ele, Nicolau Copérnico, olha aqui, ó, Nicolau Copérnico, ele, na relação sujeito-objeto, ele cria, ele concebe, ele dá origem a uma nova verdade, a uma nova realidade. Aqui cabe perguntar, essa verdade está mais condizente com a realidade? Está mais condizente entra mais em sintonia com aquilo que o sujeito está percebendo no objeto? É mais fiel àquilo que o objeto é? Quando Galileu percebeu isso, ele deu continuidade e aí surgiu um novo item, que era o instrumento e o uso da matemática para comprovar, através de uma linguagem lógica, aquilo que estava sendo colocado. A relação sujeito-objeto passou a ter uma linguagem diferente, que era a matemática. Nessa hora surge o quê? Uma outra ordem, uma outra situação que pegava na base todo o poder da igreja, que estava sustentado em cima de um modelo, de uma ordem que a Terra era o centro do universo e tudo girava em torno dele. Isso é de uma mudança extraordinária. E todo o poder estabelecido, todo o poder preservado, que estava controlado
ia cair por terra a partir do momento em que todo esse sistema, toda essa visão de mundo, toda essa ordenação do mundo ia cair, de acordo com a visão da realidade que era mais condizente e comprovada por equipamentos. O dogma, nossa, mas isso aí tinha uma repercussão, teve, né, uma repercussão no campo psicológico, no campo teológico, no campo sociológico, na economia. Mudou tudo. Hã? Sim. Racionalismo e empirismo ali, mexia. Aliás, Galileu começa o empirismo, depois vai se consolidar com Locke. Relativa a cada tempo, a cada espaço, a cada situação histórica. Isso você tocou numa questão importantíssima, porque nós não podemos tirar o espiritismo como filosofia, como ciência e como religião do momento histórico. Se você tirar, você tira todo o poder que ele tem de fazer essa ruptura. Síntese. Ele é síntese. Se você tirar essa capacidade que ele tem, você aniquila, você mata. Num dado momento histórico, eles pegaram todo o conhecimento, todas as experiências, aspirações, Sim. Sim, temporário, a própria doutrina espírita estabelece. Ele não fecha, ele não fechou a questão, ele não deu a última palavra. Sim, não corre o risco jamais, você sabe por quê? Porque está estabelecida a partir da doutrina espírita que a relação sujeito-objeto é ampla e outra. Ele jamais impõe uma fé cega. Fé no sentido de fidelidade. Fidelidade é isso aqui, tem a ver com isso aqui. Fidelidade tem a ver com a verdade, fidelidade tem a ver com a relação sujeito-objeto. Porque fidelidade é fiel, vem de fides, que é fidelidade ao que é. Você como sujeito, entrando em relação com o objeto, você tem que ser fiel à realidade do objeto. Você não pode ser fiel apenas ao fenômeno. Você tem que entrar numa linguagem muito mais essencial, que você tem que buscar o númeno, a essência profunda do ser, o ser daquilo ali. Ontologicamente você tem que ir lá no meio, buscar as últimas causas. A diferença está aí. A ciência fica no fenômeno, muitas e muitas vezes. Muito raras vezes a ciência consegue, às vezes, extrapolar. E quando ela extrapola, ela já passa para o campo da filosofia. É um método. É um unilateral. É. Sim. Chegar lá na causa. E é um processo lógico. A relação de essa verdade direta no meu conhecimento. Quanto maior, Toda a sua bagagem. a verdade maior, Eu não queria entrar agora na possibilidade, na ordem estabelecida, colocada, não estabelecida, colocada diante de nós pelo Espiritismo, descortinada. Vou usar a palavra que é o tema de hoje. Revelar. E no sentido próprio da revelação. Velum, que vem da raiz velo, que é tornar claro, dar a conhecer. Um professor revela coisas aos alunos. Um cientista revela coisas no campo da ciência. A doutrina espírita é revelação enquanto ela coloca, apenas nesse sentido. Enquanto ela coloca o ser humano em contato com novas situações, novas verdades. Ela não é uma revelação teológica. A revelação teológica é aquela verdade que vem de Deus através dos mecanismos, né, místicos de um homem, às vezes de uma personalidade, e fecha. A realidade teológica fecha a questão. Ele diz do Espiritismo. Não, peraí. Do Espiritismo, ele está dizendo do Espiritismo. Do Espiritismo não fecha a questão. Porque ele preserva a fé racional. E a fé racional, aqui ó, a fé racional tem que andar par e passo com a relação sujeito-objeto.
Em todas as épocas da humanidade, você tem que encarar a razão, e a razão é o produto aqui, ó, o produto, a verdade que é produto do sujeito-objeto, do efeito racional. Isso aqui é que vai determinar se a sua fé é ou não. Em qualquer época, há 5.000 anos atrás, se você for pesquisar a história naquela época e conseguir se transportar àquela época e estudar o fenômeno histórico, o fenômeno social daquela época, o que aconteceu, a sua fé espírita consegue encarar a lógica daquele tempo, a razão daquele tempo e dar uma explicação plausível. Por isso Allan Kardec pegou lá em Platão e explicou a realidade de Platão. Pegou em Sócrates, mesma coisa. Pegou em Aristóteles e é capaz de descrever todo o processo. Pegou a realidade mítica e dá uma explicação. Pegou as superstições e dá uma explicação lógica. Ele situa a pessoa nesse caso, então. Tem essa força, capaz de situar o indivíduo espaço-temporalmente, ele compreendeu o seu sentido existencial naquele espaço-tempo, e a partir do sentido que ele tem naquele espaço-tempo, ele compreender tudo aquilo que passou e traçar um projeto do que vai ser. Entender que transcende. Não só ficar naquele período histórico onde ele está restrito existencialmente. Ele transcende essa existência. O João Herculano Pires utiliza o interexistir. Já não mais um conceito, que podemos até dizer, pobre do existencialismo, de existir. Mas sim o interexistir, que vem lá de trás e vai tocar para frente. Todo mundo. O mais importante é o seguinte, gente, é que coloca a gente, eu acho que está dando para compreender agora, tá? Está ficando mais fácil ou está complicando mais? Só para fechar, metodologias, João, aqui, são apenas caminhos que o homem pensante, através da sua razão, percorre para chegar a esse objeto e tirar dele a verdade. O positivismo é um. Deu para sentir agora? A fenomenologia é um caminho. Foi bom enquanto precisávamos disso, essa visão cartesiana. Por isso é chamado cartesiano. Porque pelo fenômeno. René Descartes, aqui clareando, René Descartes, quando coloca o método analítico, ele estava querendo exatamente você pegar do geral, você buscar a parte, e depois do processo da análise, que é você ver a parte, você tem a capacidade de entender o todo. Só que o homem começou a fragmentar tanto que ele também se fragmentou. E aí o cartesianismo, na nossa atualidade, não dá mais para você conhecer a realidade toda, porque nós começamos a especular em cima disso, em cima daquilo outro, e surgiu a sociedade fragmentada, onde um especialista em orelha esquerda não conhece a orelha direita. Os tempos modernos. Lúcia.
Você que vai ter que amadurecer a sua capacidade. Aí você vai ter que desenvolver. Eu não gostaria de entrar na tal da crítica da razão pura, nem compartimentar ou buscar as categorias de pensamento do ser humano. Não há necessidade disso, não. Depois cada um pega isso. É. Que tipo de pensamento tinha antes, que tipo de pensamento tem agora, o que vem mais na cabeça da gente agora, qual é a nossa relação com o mundo. Tem uma noção geral para fazer uma Só para... Oi. Sim, isso nós não vamos ver, porque eu acho que o está vivendo uma. Nós temos que ter uma inércia também. Nós temos que E que corre um sério risco o seguinte, de repente que a mesmice gera rituais. mas Porque o homem tem tendência natural de ritualizar as suas situações. Primeiro, aqui, ó, o homem detesta o novo. E adora a rotina. O trem bom, você entrar para dentro do seu quarto e ficar quieto. Ô, cusura. Não mexe comigo não, deixa eu quieto aqui. E de repente o ritual, a ritualização, por exemplo, existem já no movimento espírita situações seguintes, que a pessoa fala assim, ó, quarta-feira eu vou no centro, quinta-feira eu vou no centro, é o dia disso, é o dia daquilo. Então, naquele dia, ele já ritualizou, ele já não percebe mais o sentido transcendental que tem aquilo, o sentido revolucionário que tem aquilo. Entrou numa rotina e aí a pessoa não consegue mais sair daquele nível de rotina. Então ela vai, hoje é quarta-feira, hoje é dia de reunião de desobsessão, e vai para o centro, e chega lá, apaga as luzes, e fecha os olhos e reza. E acaba a reunião, e salamaleque para lá, e Deus seja louvado e papapá, e apaga a luz de novo e faz outra prece, e vai embora para casa e continua a mesma coisa. Todas as religiões tradicionais faliram por isso. Quando ritualiza, o dinamismo perde. Então você está ferindo a própria estrutura da doutrina espírita, que é dinâmica. Ela tem que acompanhar o sentido. Se você continuar nisso, você perdeu o bonde da história, você perdeu a sua condição de sujeito. Se eu amanhã não for o mundo tem movimento. Todo mundo. Oi. Sim, mas é isso mesmo que tem que ser. Que ótimo. Tem mais é que ser isso. Beleza. Se passar um ano, olhar para trás e falar, não, mudou muita coisa. Valeu. Mas é isso que é doutrina espírita. Oi, fala, Tânia. Pode.
É. Isso aí não é esse o caminho, não é esse o E aliás, quem chega, por exemplo, ao máximo disso aí, que é, ele não se adapta numa doutrina espírita. Por quê? Porque ele vai se adaptar melhor aonde? Numa religião que seja salvacionista. Que pega ele no colo, coloca no colo, chá comigo que eu te salvo. E tem muita gente que faz esse intermediário, né, entre o acomodado e uma situação mais feliz depois do mundo, né? Depois da morte, depois o expresso além túmulo, transportador além túmulo. A preços módicos eu te levo até lá. Chá comigo, não se esquente a cabeça. Se você aceita Jesus, levanta a mão e tudo bem, o resto é comigo. Bota o dinheiro na sacola. Pior que essa felicidade, Aí eu acostumou, João. Isso aqui talvez seja, presunçosamente falando, uma tentativa de antídoto contra isso aí, João. Tem. Olha, gente, vou citar um exemplo que é um exemplo, chega às raias da mediocridade, mas pela sua profundidade a gente não consegue perceber ainda. Pela mediocridade da gente, a gente não consegue perceber a profundidade. Quem já leu o livro O Pequeno Príncipe, do Exupéry, aquele acendedor de lampião, ele chega perto dele e pergunta: o que o senhor faz? Ele fala: eu acendo o lampião. E o planeta era tão pequeno que ele acendia e já era obrigado a apagar, porque o sol já tinha aparecido, e aí ele acendia de novo, porque já estava de noite, e ele ficava o dia inteiro fazendo aquilo. E o Pequeno Príncipe perguntou: por que o senhor faz? Ele falou: não sei. Tem que acender lampião, então tem que acender lampião. Na hora de apagar, eu tenho que apagar. Ensinar a fazer. Isso passou. Então ele saiu resmungando e falou assim: esse cara não é um homem, esse cara é um cogumelo. Entendeu? Esse cara não é um homem, esse cara é um cogumelo. Então, ele perdeu. Isso aí é a aniquilação do ser. A Vera, quando fez o estudo aqui a respeito da psicologia, toda essa relação, ela tocou de leve nessa questão da autoaniquilação. Você se aniquila como sujeito. Você passa a nem se perceber como ser humano. E aí começam as enfermidades a aparecer. Enfermidades psíquicas e físicas. Mas aqui na rede, esse cara que é muito porcentagem, agora, por exemplo, eu não posso, né? A função dele eu estou me aposentando, não sei, agora você não... 35 anos eu faço isso, você agora chegou aqui hoje, aqui essa Ô, gente, eu acho bom que é o seguinte: nós já conseguimos muita coisa, porque só o riso, esse riso descontraído, está me dizendo claramente que esse tipo de postura já foi superada aqui. Já? Eu acho que nós precisamos de manter a nossa postura de sujeito. E aí a responsabilidade é mais bastante, sem dúvida. Oi. Não, você só escuta esse negócio, sabe, mas nunca usa esse negócio. Esse é palavrão. E na obra de Kardec tem algo que vem a auxiliar mais o pessoal. Antigos e modernos sistemas humanos. Onde mostra o geocentrismo e depois o helocentrismo. Essa
são realmente sistemas. Se quiser ver mais... Ele fala no... Olha, por que que... Oi. Mudança na qualidade do conhecimento. É após a maturação, e aí a gente não podemos prescindir da quantidade. Porque quando se fala em termos de filosofia, quando se fala em termos de ciência, é necessário, o primeiro pressuposto é a universalidade. Senão, casos particulares não determinam. Então, quantitativamente, você vai ampliando a massa do bolo. Eu me lembro quando uma pessoa deu um exemplo a respeito dessa transformação. Quem já fez pamonha? Já fez pamonha? Então, você está mexendo aquele mingau. Aí, de repente, quando a pamonha vai começando a entrar no ponto, certos pontos da pamonha, daquele caldo ali, daquela massa, vai se endurecendo, né? Vai virando aquelas bolinhas. Aquilo ali é uma mudança de estado. Mas só que não dá para mudar toda a qualidade daquilo ali, porque ainda não é completa. Então, você vai continuar mexendo e aí vai aumentando as bolinhas, a tal ponto que depois ficou homogêneo. Isso é uma imagem que a gente pode passar para vocês do que é uma ruptura epistemológica. Você tem uma sociedade que pensa ideologicamente dessa forma, que tem uma ordem estabelecida assim, que tem, em termos de propriedade, em termos de donos, em termos de psicologia, em termos de vida, na relação de família, na relação com ele mesmo, pensa de uma determinada forma. Aí de repente um pensamento aqui, outro pensamento ali, outro pensamento aqui, outro pensamento ali, e vai começando a aumentar, e de repente vai aumentando, aquilo vai adquirindo força de verdade universal, aí de repente homogeniza mais ou menos o pensamento. É a massa que leveda, é o fermento que leveda a massa de Jesus, você lembra lá, o exemplo dele? Hã? Isso aí você pode... Entre os sofistas que nós falamos, aí pode dar pano para manga se você for mexer nisso aí. Mas é uma ordem. Apesar de que eu já acho o seguinte, sociologicamente, Rubens, sociologicamente, isso aí já não é mais uma ordem estabelecida. Isso aí é a agonia de uma ordem estabelecida. Quando você percebe que aquele tipo de pensamento, aquele tipo de visão, aquela praxis humana chega nesse ponto, é porque já deu o que tinha que dar e já está no final. É o último furo, é a agonia. Vide Igreja Católica. É sinal de mudança. É iminente. É iminente. Você pode pegar o ponto de mutação do Fritjof Capra. E você vai ver direitinho. Você vê direitinho. O modelo biomédico, a economia, a sociologia, tem que ser vista de outra forma. E nós já estamos começando a ver o sentimento ecológico que afeta o pensamento do indivíduo. Olha só, a sua relação com o mundo vai aumentando, cada vez mais vai ampliando o tipo de pensamento, vai homogeneizando a massa. Antigamente era só uma meia dúzia de gato pingado, que depois fundou o Greenpeace, que fundou o Partido Verde, que fundou isso, que fundou aquilo. Hoje já se reuniu cento e tantos pessoas, né, líderes de governo, num país para discutir preservação ecológica. Olha, já começou e hoje você passa perto de uma pessoa que está maltratando uma árvore, você já olha meio atravessado. É a mudança. Ecologia. Tá vendo? Estamos dentro do sentido, tá vendo? Estamos dentro do sentido histórico. Deu para sentir então agora o que é? Vamos passar para o nosso tema de hoje? Ô louco. Vocês é doida. O método do conhecimento é a relação sujeito-objeto. E de forma a você entrar em contato com o objeto ou, né, formas muito mais complexas.
capaz de encarar a razão frente a frente. Mas pode. André Luiz dá um exemplo, o próprio pessoal que coordena, que as viagens que eles fazem, o André Luiz no mundo espiritual, dá a ele essas oportunidades, mas só com recursos magnéticos, para ampliar a capacidade dele como sujeito. Ele não falou em categoria, ele ampliou a percepção dele. Nós temos as nossas percepções, toda a capacidade nossa de perceber o objeto é muito limitada, muito restrita. Podemos dizer e afirmar categoricamente que nós não vemos o objeto. Nós vemos a aparência do objeto. Não conseguimos mais. Imagina o que está passando aqui de onda magnética. Eu acho que não é mais ou menos por aí não. Da mediunidade. Bom, mas é pertinente ao assunto que a gente está falando, que essa relação, como que o homem entra em relação com o mundo. Cada cultura, quando se toca na questão oriental, eles têm um modo deles entrar em relação com o objeto. Essa percepção
direta com É. Isso é raridade. O próprio budismo sofreu muito. O próprio budismo sofreu demais da conta quando houve uma intervenção, vamos dizer assim, dos ortodoxos. Depois passou a desvirtuar, inclusive, a própria visão do que era o budismo. É. É. Vamos lá? Gente, a filosofia espírita existe? Eu pergunto a vocês. Essa é a grande pergunta de hoje. O que vocês acham? A filosofia espírita existe? Porque quando foi tocado no assunto da semana passada aqui, aquilo que é revelado não é considerado filosofia pela academia, pela ciência oficial, não é considerado. Existem muitos autores que, quando leem o livro dos Espíritos, depois de lerem, quando vão dar o seu parecer a respeito, não existe filosofia espírita. Então vamos ver o que é. Se alguém chegar perto da gente e perguntar, é filosofia mesmo? Eu questiono a filosofia. Inclusive na época nós estávamos fazendo um curso de filosofia, a questão que nós mais debatíamos com os professores de filosofia, o Marcos conhece, professor, a gente tinha brigas homéricas quando chegava nesse ponto e a gente começava a argumentar que é considerado filosofia a filosofia de Sócrates, mas não é considerado filosofia a filosofia de Jesus. Porque uma é revelação no sentido teológico, que é aquela verdade que vem através de uma pessoa, de uma personalidade, e que essa personalidade, imbuído da autoridade, vai estabelecer os dogmas ou os preceitos daquela verdade divina. Então, olha aqui, ó, sujeito, objeto, foi para o futuro. A verdade é uma verdade que vem de uma revelação divina. Isso importa. Isso, é um pacote espírita. Boa imagem, assim, é um pacote decretado que vem de cima para baixo. E aí, aqueles que são responsáveis, os guardiães dessa verdade divina, vão utilizar isso como objeto de culto. Aí nasce a religião, os moldes tradicionais. Isso, essa é a teologia, e aqui nós não estamos tratando de fé. Nós estamos tratando de crença. Crença. Por que crença? Porque a crença, a própria etimologia da palavra credere, é dar crédito a. O que é dar crédito a? Alguém chegando falando para comprar uma camisa fiada? Bom, vou dar um crédito. Se existe crédito,
Você tem que dar crédito a isso. Depois que você aceita aquela crença ou aquela verdade teológica como a sua crença, você pode ser fiel fé naquela crença. Aí então, por isso que a pessoa fala, eu tenho fé na Igreja Católica. Eu tenho fé na crença da Igreja Católica. Deu para sentir agora? Então, isso. Mas o Ney Lobo é muito feliz quando ele coloca ele argumenta, né, a respeito de se a doutrina espírita é ou não uma filosofia. Primeiro, se a gente ler a Gênese, para ilustrar melhor, a gente vai ter que ler o caráter da revelação espírita. O caráter da revelação espírita é que vai dar a gente toda a base para a gente entender se realmente a doutrina espírita é uma revelação nesses moldes que a gente acaba de dizer, moldes teológicos, ou se é uma revelação alicerçada em cima de uma relação sujeito-objeto. Mesmo que esse sujeito esteja no além-túmulo. Aqui há uma transposição. O sujeito que está passando um conhecimento através da mediunidade é um sujeito porque ele é um ser humano fora do corpo físico vivendo no extrafísico. Fazendo parte da mesma humanidade. Ele não se exclui da humanidade. Ele não deixa de ser. Sim. Então ele precisa, ele coloca para os que estão encarnados via mediunidade, não uma revelação teológica que vem como verdade imposta, mas sim uma verdade que ele, pelo conhecimento, quando André Luiz, um exemplo mais próximo a nós, quando André Luiz vem e escreve a respeito do mundo espiritual e de uma colônia, especificamente do Nosso Lar, e publica um livro via Chico Xavier, ele está fazendo o quê? Ele está fazendo uma revelação teológica, ou ele está colocando para nós o seguinte: isso aqui, ó, ele está dando notícias de um repórter. É um repórter. É uma realidade. E é uma realidade que você pode constatar. E outra, de forma universal, porque aquilo que um repórter, que é o André Luiz, narra através de um Chico Xavier, para um público, Brasil, foi narrado para Allan Kardec através dos médiuns, foi narrado para qualquer parte do planeta, indiferente se essa pessoa conhece ou não aquilo que foi narrado nessas outras partes. Pegue o Ofudesaki, da Oomoto, é um exemplo disso. Uma médium, né, japonesa, 56 anos de idade, a chamada Nao Deguchi. De repente ela começa, ela é analfabeta de pai e mãe, não é essa a história dela? Analfabeta de pai e mãe, entra e começa a escrever na parede, começa a pegar torrão na parede, o pessoal pensa que ela estava louca. Aí chama lá as autoridades, começa a colocar papel para ela e ela começa a psicografar. E psicografar, e você pega a obra que ela psicografou e compara com aquilo que é relatado pelo Chico Xavier aqui, né? Compara, é de uma coerência extraordinária. Você pega o velho Owen, pega lá e compara, na Inglaterra, numa comunidade protestante extremamente radical nesse tipo de questão. Você pega muito antes Dante Alighieri, você pega lá, está lá. Você pega o livro dos mortos, você pega a Bíblia, aí você começa a fazer. Os pontinhos vão começando a aparecer, e desses pontinhos você tem uma verdade, uma nova interpretação da realidade, uma nova concepção da realidade, que é o Espiritismo. Que explica uma realidade que era vista de um determinado modo,
compreendida e explicada de um determinado modo. De repente você começa a coletar todas essas informações via revelação de sujeitos que vivem no extrafísico, vinculados e perfeitamente inseridos na sociedade humana. Estruturalmente ligado à sociedade humana. Nós estamos vivendo tão fundo, A maneira de pensar deles particular. Deles, como é de cima para baixo, não. Inclusive, a analogia que eles fazem é pegar o mundo do Senado. Só para acessar o nosso conhecimento deles, o nosso não. Você compõe a verdade está no mundo espiritual. Então, eles fazem referência. Ligado a nossa literais. Então, só por isso, só por análise mais simples do caráter da revelação espírita, da Gênesis, a gente já percebe nitidamente, indiferente do Kardec e dos espíritos admitir para a gente, ou afirmar para a gente que a filosofia espírita é de fato uma filosofia, a gente já percebe isso. Pelo modo que ela trata, né, os três objetos que toda filosofia deve ter. Primeiro, o objeto material, que é a universalidade. Todos os entes que você estuda, aí a universalidade deles. Toda a gama de fenômenos, tudo que for ente, inclusive a doutrina espírita nessa hora, ela transcende a todo e qualquer tipo de filosofia. Vai mais longe até a filosofia de Platão, que foi considerada a mais extensa. Transcende e vai transcender. O homem como fora do natural, ligado à Terra, mas como entidade extrafísica. Sim, até nisso. Então, você pode observar só para se ter uma ideia, nesse primeiro argumento, que é a universalidade, só para se ter uma ideia, olha o que a gente pode encontrar em termos de relação já. No livro dos Espíritos, olha os temas. Deus, a criação, o espírito, a matéria, o espaço, o tempo, os seres orgânicos e inorgânicos, inteligência, instinto, a vida e a morte, dos espíritos, sua origem, natureza, destino, anjos e demônios, pluralidade das existências, idiotismo, loucura, o conceito de infância, o fenômeno da natureza, os minerais, as plantas, papapá. Aliás, não há um só ente, fenômeno real ou considerado ideal, fenômeno racional. Real é aquilo que você pode objetivar através dos seus 5 sentidos. Racional é aquilo que você só objetiva através da sua racionalidade. Você não pode demonstrar fisicamente. É o tal da agulha de tricô, você não lembra daquela imagem da agulha de tricô? Me dá um pedacinho de liberdade, por favor. 2 quilos. Ou então, objetivamente, você tem certas coisas que são consideradas dogmas de razão. Se você está aqui no planeta Terra, em cima do Brasil, aqui na América do Sul, se você tivesse, olha só, a razão trabalhando, se eu tivesse condições de ter uma agulha de tricô tão grande quanto o diâmetro da Terra e espetasse essa agulha aqui e ela fosse capaz de chegar lá do outro lado, onde é que ela sairia? Espetaria o pé de um japonês lá do outro lado, né? Isso é uma verdade lógica, racional. É um ente racional, um dogma de razão. Se você for fazer isso experimentalmente, você jamais conseguirá. Nós podemos, e é uma outra verdade. Você não demonstra isso, praticamente. Já eu pelejei tudo. As agulhas de tricô não entram de jeito. Derrete. Então, é por aí a coisa. Então, olha só que beleza. No livro A Gênese, nós temos as revelações divinas, a origem do bem e do mal, o papel da ciência, o espaço e o tempo, novamente a matéria, a criação primária, papapá. O céu e o inferno, ele trata do céu, o inferno,
purgatório, as penas futuras, o Código Penal da vida futura, os anjos, os demônios, segundo o Espiritismo, a doutrina das penas eternas, justiça, papapá. Filosofia é o questionamento da vida. Está aí. E outra, transcende, não é só a vida física. Vai além e demonstra isso racionalmente e experimentalmente. Por essas coisas aí, é tão privilegiado, porque são obras que estão recebendo muito valor daquela espécie. Como hoje você avalia ali Platão, Sócrates. Alguma coisa está superada, coisa assim, é muito temerário. Porque isso aí é o segmento na massa, é válido. Nossa, essa coisa começar, mas não existe. Quantitativamente, depois qualitativamente. Não chegamos Mas isso não quer dizer que a gente tem que desanimar, não. Muito pelo contrário. A nossa proposta é para aumentar o ânimo para a gente buscar isso. Rápida. Você vê que a coisa é muito mais. Então tá lá. O primeiro ponto que justifica a filosofia espírita, que dá sustentação, que dá status quo, que dá cidadania à filosofia espírita, é exatamente o critério da universalidade dos entes. O segundo é a causa primária, a busca das causas primárias, que é também a necessidade, né, que a pessoa precisa de inclusive aqui o objeto formal, eu não queria falar no có, o pessoal já lembra do Covades. Covades. As causas últimas, primeiras ou mais elevadas, porque procura atingir o seu amplíssimo objeto material pelo aspecto ou ponto de vista das últimas causas. Quando a doutrina espírita coloca o conceito de espírito, ela não fica restrita a isso. Ela vai às causas primeiras do espírito. E tudo que está relacionado a esse espírito, ela busca suas causas primeiras. Por que o espírito sofre? A causa. Onde é que está o sofrimento? Por que do ser? Aqui, ó, um dos livros mais clássicos da doutrina espírita, Leon Denis, o problema do ser, do destino e da dor. Quer mais filosofia do que isso? Não tem jeito de ser mais, não. Mas João, você toca numa questão seguinte: quando os espíritos chegam aqui e viram para a gente e falam assim, gente, a causa de todos os males do homem está no próprio homem, mas nós não conseguimos às vezes abstrair, ir lá no fundo dessas causas e tentar mudar isso. Então a gente precisa de quê? A gente precisa de temporizar isso e de espacializar isso. Então a gente começa a criar locais, purgatório, inferno.
Porque o ser humano precisa de objetivar algo. Talvez, é o que a intelectualidade ainda faz por nós. Nós temos que agradecer isso. Se está preso exatamente a isso, ao espaço-tempo. Você tem que tridimensionalizar a coisa. Então, quando a espiritualidade chega perto da gente e fala assim, a causa de todos os males humanos é o próprio homem. O próprio homem que não existe o mal é o próprio homem, é a ignorância. Mas simplesmente fazer, então, quer dizer, não, mas nós estamos condicionados por culturas que nos colocaram o seguinte, as penas eternas, céu e inferno, purgatório mais isso, mais aquilo, o alto silício. Então, de repente, você não consegue fazer a ruptura e passar para um outro nível de compreensão e se perdoar. O objetivo da doutrina espírita, sabe o que é? Acabar literalmente com a tal da lei do karma. Ou a lei de causa e efeito no lado negativo. Porque a lei de causa e efeito são positivo e negativo. Quando você age no mundo em sintonia com as leis cósmicas, você recebe uma reação das leis cósmicas em harmonia com aquilo que você agiu. Quando você age em desarmonia, você recebe uma reação desarmônica e a desarmonia vai te fazer corrigir sua rota. Não é isso? Simplesmente isso. Só que a gente fica procurando complicação. Eu fiz isso por causa disso, e começa a me martirizar, e me autopunir, e faz, mas eu fiz isso, nossa, eu sou ruim demais, e vai caindo, e vai deixando. De repente você chega perto do cara, o cara está sentado, se lastimando da vida. Mas ele precisa disso, é uma justificativa para os erros, uma justificativa para o sofrimento, é uma justificativa para tudo. Polarizar a atenção, carência afetiva, vai por uma série de coisas. O que nós precisamos é isso. Nós temos que dar sustentação à proposta do Espiritismo. Acabar com a lei do karma. Muita gente ainda fala, né, Paulo? A gente sempre discute. O pessoal fala assim, os espíritos são os que mais devem. Você é besta desse tanto. Eu não devo ninguém. Se você quiser para lá, você pode estar devendo. Eu te passo até minhas dívidas. As notas promissórias que eu tiver, tudo, você pode estar com elas para você. Vai gostar de sofrer desse tanto, só? Eu tô seco, pode arranjar umas perninhas melhor para. Pois é. Passa a pagar os pecados daquela pessoa. Louco. Quando eu fui separado do meu marido, o padre falou isso. Meu Deus. Você vai pagar pelos pecados dele, que ele cometeu daqui do diante. Meu Deus do céu. Você assumiu a dívida dele? Mas eu assumi uma obra. Por antecedência. Meu Deus. Você pode não deixar separar. Oi. É uma posição desagradável, Tem mais é que partir para a luta. É ferrado. Só. Muita gente acha Uma vez uma pessoa me chegou e uma vez uma pessoa me chegou e de supetão ela fez uma pergunta assim, falou assim, José Amaral, eu queria conversar com você uma coisa, você vai me ajudar a resolver. Nessa hora eu já pude visualizar o que a espiritualidade deve passar quando a pessoa chega lá para perguntar as coisas, né? Quando está preparando uma reencarnação. Então eu chego e digo, coisa que eu tenho que contar. Eu tive uma guerra. E lá na guerra, durante aquela coisa,
Hoje eu já sei. Eu assassinei um cara. Ele estava montando guarda num determinado local onde a gente foi para fazer averiguação e a gente precisava de tomar aquele lugar. E eu, calmamente, peguei o meu rifle, mirei, coloquei todo o requinte de pontaria que eu tinha e puxei. Eu vi o capacete dele explodindo e ele caindo lá do outro lado. Essa cena não me sai da cabeça e eu estou te perguntando aqui, você acha que na próxima encarnação minha, que eu já estou no final dessa, ele já até desencarnou, você acha que eu devo, na próxima encarnação minha, pedir para que eu seja assassinado da mesma forma? E eu falo, meu Deus do céu, vai gostar de sofrer desse gente, não. Ó, pra que você tem que passar pelo mesmo sistema de erro? Faz coisa muito melhor, utiliza o seu tempo muito melhor. Mas não, você não tem que ficar esperando um outro assassino para você se sentir redimido. Nossa, 1001 maneiras, de forma positiva. Porque se ele optar por isso, a espiritualidade vai ter que fazer um esforço danado para colocar os dois. Isso se a espiritualidade permitir isso. Vai ter que colocar ele diante de um assassino e vai continuar o ciclo, porque vai ter uma oportunidade para um assassino ser assassino. Vai, oh meu Deus, até onde vai isso? Não há. Não, acaba com isso. Não. Vamos trabalhar melhor, vamos. Ela só significa isso, essa palavrinha. Por isso que eu coloquei, não lei de causa e efeito, mas lei do karma, que significa, no Espiritismo, expiação. Apenas. É a lei de causa e efeito, quando ela é expiatória, a pessoa e mecânica. Ela se impõe uma pena, alguma coisa qualquer. E nós estamos ainda fazendo isso, gente, inconscientemente. Só para esclarecer, Pereira, muitas vezes mas é bom a gente entender uma coisa que fique claro para nós, o processo é esse, que mesmo às vezes a pergunta veio de cara, né? Mas então por que é que está nascendo tanta gente assim assado, sofrendo assim assado? É porque a espiritualidade não deu conta de tirar isso da cabeça do cara. Não deu conta de demover o cara para ele parar de sofrer, para ele parar de se punir, para ele parar de se impor um castigo. Tem uma coisa interessante da psicologia moderna, que é o masoquismo social. Alguém pode achar curioso, mas é porque tem nações que estão fazendo sintomas na psicopatia coletiva, é isso aí. Pode ser transposição da carta, está muito povão aí. Essa questão que está acontecendo, esses problemas de rede social, que você atua com aquilo, aceita e passa a achar que é envelhecido, não está usando a roda mais. Você vai ver que é a posição alienada que o João estava falando, é a vontade de Deus. É uma masoquismo social, é uma coisa Ah, estou assim porque foi Deus que quis assim. Porque que é isso, Deus que quis assim? Há pouco tempo, menor escrava, né? Eu procurei conversar com uma advogada e ela então, aí é dó. Procurei apelada. Eu vou te contar o seguinte, é uma verdadeira na voz pessoal. Ele já fez o seguinte, ele vai ser defensor, agora você vai levar isso lá, mas era muito boa.
Gente, para encerrar o último item, a última justificativa, o primeiro, o segundo é a busca das causas últimas, né? E o terceiro, que é exatamente o meio, porque se busca essas causas últimas e essa universalidade, que é a razão humana. Não tem jeito. O instrumento que você usa na filosofia, a filosofia usa que tipo de método? Racional. Então como que você busca isso no Espiritismo? Como você busca as causas primeiras, como que você busca essa universalidade? Não é através da razão, da demonstração racional? O básico é esse. Vai lá. Uhum. Você busca a origem através do encadeamento racional, lógico.